Saudações tricolores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vibração Tricolor. Pós-jogo de Bahia 3, Fluminense 3, uma grande partida do Tricolor com 2 gols de Germancano, gol de Nonato, uma boa atuação em parte porque a defesa falhou muito. Continuamos precisando de reforços para a parte defensiva. Sem Thiago Silva, sem Ignacio, Fluminense falha e após revirar a partida contra o Bahia, acaba entregando o resultado, empatando, perdendo, né? É porque dá aquele sensação que o Fluminense estava com o resultado na mão. Então acabou entregando um empate ali para a equipe baiana, numa grande partida com muitas vertentes que a gente vai trazer aqui no vídeo. Então já peço logo para você deixar o like aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização, nem do Flusão, nem aqui do Vibração Tricolor. Compartilhe o vídeo para aquela pessoa que você sabe que ama o Fluminense, que ama ficar bem informada sobre o nosso Tricolor. E vamos logo falar da partida que foi muito interessante. E para começar falando da partida, temos que falar sobre a escalação. O Fluminense foi a campo com o Fábio no gol, Júlio Fidelis na lateral direita, né, decidindo poupar o Samuel Xavier e o Guga, que vinham jogando aí numa boa sequência de jogos em grande quantidade, né. Manuel também foi poupado, começou Davi Schmidt. Na posição ali junto na zaga, né, foi o Freitas. Na lateral esquerda, René. Mais à frente, Thiago Santos, Bernal, Lima e Ganso. Lá no ataque, Keno e Cano. Uma escalação bem diferente, bem alternativa, bem diferente dos times titulares que vinham jogando, né, dessa sequência do Internacional lá no jogo de ida da Copa do Brasil até aqui. O Bahia começou indo para cima, mesmo com a escalação do Fluminense um pouco mais defensiva, que era para consolidar um pouco mais a defesa. O Bahia foi para cima, conseguiu criar algumas chances ali, mas o Fluminense conseguiu quebrar um pouco essa pressão, fazendo logo o gol com o Germancano, aquele gol que é típico Germancano. A bola veio, bateu de primeira, golaço, gol bem bonito do Germán, que daria confiança. O problema é que o Bahia fez o gol logo na sequência, numa falha da marcação do Fluminense. Mais uma vez o Bernal falhando. Eu tenho uma crítica muito grande ao Bernal, cara, ele é muito afobado, cara. Ele falhou, ficou marcando a bola, o jogador do Bahia passou pelas costas dele, empatou o jogo, deu um pouquíssimo tempo ali, mais um pouco de pressão do Bahia. Outro gol, o Bahia virou a partida e aí o Bahia virou ataque contra a defesa. Só Bahia, Bahia, Bahia. E o Fluminense arrumava poucos contra-ataques ali com o Júlio Fidelis, que jogou muito bem a partida, diga-se de passagem, jogou muito bem. Ele que arrumava alguns contra-ataques ali, criou uma boa chance, que a bola passa bem perto do gol do goleiro Anderson agora, eu acho. A bola passou muito perto do gol do goleiro do Bahia, o Fluminense não criou muitas chances e o primeiro tempo se resumiu a esse ataque contra a defesa do Bahia, onde o Fluminense só arrumava as chances de contra-ataque. Para deixar um pouco melhor informado, né, o Fluminense fez o gol no início ali da partida com o Cano aos 9 minutos, tomou aos 19 do Everton Ribeiro. Na verdade, 13 minutos, o Bernal faz o gol contra. Além de errar na marcação, ele faz o gol contra. E aos 19, o Everton Ribeiro virou a partida. Já no segundo tempo, logo que começou, o Germancano foi lá e empatou a partida de novo. Mais um gol bonito, gol de voleio do Germán. Achei que jogou muito bem o Germancano nessa partida. E logo depois, o Renato mudou totalmente o meio de campo do Fluminense, que era o que se esperava. Porque o Bahia estava ganhando o jogo, virou a partida e estava ganhando o jogo, dominando o meio de campo. E o Renato muda totalmente, tirando Thiago Santos, Bernal e Ganso, botando o meio campo titular do Fluminense, que é Nonato, Martinelli e Hércules. Uma mudança que já começou a fazer efeito. Júlio Fidelis sentiu a coxa direita logo depois e o Guga entrou no lugar, o que deu mais consolidação ao Fluminense ali na partida. O meio campo ficou mais dominado pelo Fluminense, que continuou indo para cima. O Bahia também mudou, mas pouquíssima alteração ali de como a partida estava sendo jogada. O Fluminense continuou dominando, tanto que aos 72, logo um pouco depois, o Nonato virou a partida e ali a partida era do Fluminense. O Fluminense estava com o domínio da partida, estava dominando, acabou virando a partida com o gol do Nonato e a partida estava claramente dada para o Fluminense. O Fluminense, por mais que estivesse jogando fora de casa, com um time alternativo, ainda precisando de reforço, com vários problemas em algumas posições, estava ganhando a partida, estava com a partida dominada. O Keno saiu, entrou no Canobi, uma boa alteração, só que eu acho que o Renato, por mais que o Keno viesse jogando bem na partida, demorou para tirar ele. E o Canobi entrou, mas aquilo, cara, o Canobi não conseguiu criar tantas oportunidades que nem o Keno vinha criando ali pela ponta esquerda. E por mais que o Fluminense estivesse tendo mais oportunidades, o domínio do jogo acabou dando mole na defesa,
com falhas na marcação. O Luciano Juba numa bola, num cruzamento que a bola passa por todo mundo, sobra nele, ele chuta pro chão, o Fábio ainda toca na bola, mas acaba encobrindo o goleiro do Fluminense e acabou saindo o gol de empate do Bahia, que aí foi pra cima que nem doido. Ainda ia ter uma oportunidade claríssima onde o Freitas fez a falta, tomou o cartão vermelho, e na falta ainda teve uma oportunidade perigosa, sorte que o Fábio é um goleirão, e acabou impedindo o gol de virada, né? Ia ser a revirada do Bahia. Então, foi uma partida boa, já fazendo uma análise mais geral, né? Uma partida boa do Fluminense, ofensivamente, que conseguiu criar algumas boas oportunidades, dar confiança, esses 2 gols para o Germancano. Foi um jogo que o Fluminense conseguiu dominar o meio de campo, que conseguiu fazer mais uma vez o abafa, só que não é toda partida que o abafa vai funcionar. Então, são erros que precisam ser corrigidos, ainda precisamos de reforços, a zaga tá muito problemática, sem Nino, sem Ignacio. Sabe qual vai ser a zaga do próximo jogo? Manuel e Davi Chinute contra o Fortaleza dentro do Maracanã. Sorte que o Fortaleza também tá vindo numa draga danada, porque se fosse um Flamengo, um Palmeiras, um Cruzeiro, o Fluminense ia tomar um vareio com a zaga formada por Manuel e Davi Chinute, que aí é aquele que o Renato também pode botar o Thiago Santos, só que o Renato não vê tanto o Thiago Santos como zagueiro, vê mais como volante, e a gente também sabe que se for o Thiago Santos na zaga não vai resolver muita coisa. Então é uma partida, uma situação complicada pro Fluminense na zaga. Precisamos de zagueiro pra já, o Nino não vem, já sabemos disso. Então é uma situação muito complicada pro Fluminense nessa sequência de Brasileirão. Pra temporada eu ainda digo que não, porque o Freitas vai ser titular contra o América de Cali, mas querendo ou não, ele não é um problema pra temporada tão grande, porque vai ter o Freitas, mas pô, Freitas e Manuel não é a zaga ideal. Então realmente precisamos de reforço pra zaga após uma partida mediana, vamos dizer assim, no geral pro Fluminense. Falando um pouco mais das atuações individuais, vamos falar um por um. Fábio, é aquilo, cara, o Fábio é um goleirão, não tomou gol ali com nenhuma falha, os gols que tomou eram, basicamente, a culpa não foi dele, vamos dizer assim. Quando foi acionado, fez boas defesas, como ali no último lance, né, aquela cobrança de falta, fez uma boa defesa, um chute perigoso ali do atacante do Bahia, né, que acabou cobrando a falta. Na lateral direita, um destaque da partida, Júlio Fidelis jogou muita bola, marcou muito bem, teve boas criações jogadas no ataque. Eu acho que o Júlio Fidelis é muito bom, é para se ficar de olho ali, para ser um dos elementos da temporada do Fluminense e até para a sequência das próximas temporadas. Davi Chinute fez uma partida, cara, que não tem o que falar, cara. Um zagueiro jovem, inexperiente, mas entrou, deu conta do recado, longe de ser um problema. Eu acho que fez uma boa partida ali do lado do Freitas, na medida do possível, porque essa zaga do Fluminense é muito problemática. Freitas foi expulso ali no último lance, preferiu trocar um gol por uma expulsão, cometeu alguns erros durante a partida, tanto que o primeiro gol sai pelo lado dele, por mais que a falha seja do Bernal, ali um erro também de marcação dele. Então acho que o Freitas pecou mais, até mesmo que o Davi. Mas é aquilo, cara, não dá pro Freitas ser a referência da zaga do Fluminense. Na lateral esquerda, o René eu acho que fez uma partida bem fraca, o Guga vinha desempenhando melhor ali pela lateral. Thiago Santos, mal na partida, mas é aquilo, né? O Thiago Santos, gente, alguém ainda espera um bom futebol do Thiago Santos? Bernal, cara, pra mim o Bernal é totalmente problemático. Quem gosta do Bernal, eu acho que tem um problema mental, porque eu não gosto, cara, eu não gosto, eu tenho um negócio, eu não gosto. Ele é muito afobado, ele faz tudo como, aí ele dá um chutão, desarma, não sei o que. Palhaçada, jogador novo, alguém precisa chegar, joga direito, menos marra, muito mais bola. Porque contra o São Paulo ele tirou a bola no primeiro gol do São Paulo. Eu falei muito disso aqui no pós-jogo do São Paulo. Ele cabeceia o Fluminense inteiro ali na zaga, ele cabeceia a bola no pé do cara do São Paulo, o Fluminense saindo todo e acaba saindo gol ali do Arboleda de cabeça, porque o Luciano recupera a bola ali, cruza e o Arboleda tá sozinho, porque a zaga toda do Fluminense tá saindo da grande área. Um erro imbecil do Bernal naquela partida, mais um erro imbecil dele nessa partida, porque no primeiro gol ali do Bahia, ele erra na marcação porque ele ficou olhando pra bola, deixa o jogador do Bahia passar e ainda acaba fazendo gol contra. Então pra mim o Bernal faz uma péssima partida, não gosto do futebol do Bernal até agora. E levou um cartão amarelo de bobeira, falando pra caraca no ouvido do juiz. Cara, alguém tem que falar, Bernal, mais calma, menos marra, tá bom? Lima, partida passou em branco do Lima, não achei uma partida tão glamurosa assim. Pra mim criou algumas oportunidades, foi bem na defesa, mas não uma partida glamurosa, uma partida mediana pra boa do Lima. Ganso, pra mim criou bastante até, pareceu até um pouco o Ganso das últimas temporadas muito bem, mas é aquilo, né, cara, o Ganso ainda tá voltando de lesão, não dá pra contar muito com ele. Keno, pra mim faz uma boa partida,
dá assistência ali pro Germancano, jogou muita bola, a maioria das grandes jogadas foi pelo lado esquerdo, então para mim o Keno joga muito bem. Germancano fez 2 gols bem Germancano, jogou muita bola, gostei da partida do German. Nonato entrou, fez o gol, gostei também da partida do Nonato, foi bem ali no meio de campo. O Martinelli também criou muito, foi o homem de criação ali ao lado do Nonato nas alterações de meio de campo do Renato, gostei da partida do Martinelli. Hércules para mim entrou um pouco apagado, não jogou muito bem, meio desligado, acabou errando algumas jogadas ali, mas nada que seja muito precário de futebol do Hércules. Guga, mais ou menos, entrou jogou no mesmo nível do Júlio Fidelis, mas também não cometeu muitos erros, ficou meio apagado, só achei que falhou um pouco ali na marcação do terceiro gol do Bahia. Agostinho Canóbio entrou, não teve muitas oportunidades, teve um contra-ataque ali dois contra-ataques, um que ele erra bem no início ali, ainda no campo de defesa, outro que ele erra na definição ali no ataque. Para mim o Canóbio entrou bem mais ou menos. Enfim, a maioria das atuações individuais foram medianas para ruins, alguns jogadores se salvaram, como o Cano, o Keno, o Ganso, o Lima e o Nonato, até o Martinelli e o Fábio também, eu acho, poucos jogadores em relação ao time titular como um todo e aos que entraram no segundo tempo. Então é aquilo, cara, uma partida bem mediana da equipe do Fluminense. Antes de falar do Renato Gaúcho, ali um pouco das escolhas dele para a partida, antes também de falar da classificação, da sequência do Fluminense, tanto para o Brasileirão quanto para a temporada, eu peço mais uma vez para você deixar o like aqui embaixo, dar aquela moral. O vídeo vai chegar em mais pessoas vão ficar bem informadas sobre o Fluminense. Se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização do Flusão e nem aqui do Vibração Tricolor. Não é só vídeo de pré e pós-jogo, tem vídeo de análise, vídeo de notícias, vídeo de curiosidades, vídeo de história, vídeo de tudo do Fluminense você encontra aqui no Vibração. Compartilhe o vídeo para aquela pessoa que você sabe que ama o Fluminense, que ama ficar bem informada sobre o nosso clube. E agora vamos falar sobre Renato, tabela e sequência da temporada. Falando um pouco sobre o Renato Gaúcho, eu acho que ele pecou em algumas coisas. Eu acho que ele tentou mais uma vez alterar o time, dar uma poupada, realmente, é o que ele fala, de 3 em 3 dias, jogo de 3 em 3 dias, não dá pra ficar escalando o mesmo time e tudo mais. Eu acho que ele acertou, querendo ou não, tipo, ele apostou e acabou ganhando nessas apostas, como Júlio Fidelis, Davi Schintz, botando algumas peças ali que não vinham tão bem na temporada, deu muito bom em alguns casos, como Cano, Keno, Davi Schintz, Júlio Fidelis, mas acabou pecando também algumas coisas como Thiago Santos. O próprio Freitas eu acho que jogou um pouco abaixo nessa partida. Então são algumas atuações boas, são algumas atuações ruins. O Bernal fez uma atuação péssima também, é uma escolha do Renato. Mas é aquilo, cara, ele acaba tendo que apostar em algumas partidas. Acabou a partida saindo bem em certa parte pro Fluminense, mais por ataque, erros vitais na defesa. Ele vem pedindo reforços, alguns reforços vêm chegando como o Lúcio Rodrigues. Vai chegar o Santi Moreno, ele também pediu um zagueiro, deve estar para chegar aí nas próximas semanas, e é um grande problema do Fluminense, essa questão da zaga. Agora falando um pouco da sequência da temporada, já falando dos jogadores, temos América de Cali na próxima terça-feira, temos Fortaleza no próximo sábado e América de Cali na próxima terça-feira, sem ser essa agora, que é o jogo de ida. A outra também é jogo de Sul-Americana no Maracanã. Vamos jogar um jogo na Colômbia e 2 no Rio, basicamente. É um jogo difícil lá na Colômbia, é um jogo que os caras vão tentar fazer um bom resultado, que vão tentar ganhar para vir pro Maracanã e só segurar o resultado. É difícil jogar lá é Caldeirão, a torcida dos caras é irada, é virada no giraia. É difícil de jogar lá. Esse time sem Thiago Silva, sem Ignacio, e sem o Nino também que não vai vir, né? É muito complicado. Jogar com o Manuel e com o Freitas vai ser um jogo difícil. E é isso, cara. Vai ser uma partida muito complicada. O Fluminense precisa de uma boa atuação de todos. Não pode ter erros do volante, erros do lateral, erros do ponta. Tem que todo mundo entrar ligado no 220, ligado 100% no jogo. Não pode ter nenhum jogador abaixo, nenhum jogador desconcentrado, porque qualquer erro pode ser vital contra o América de Cali lá na Colômbia. Contra o Fortaleza aqui, a gente vai jogar sem o Freitas na zaga, que foi expulso. Vamos jogar então ou com o Manuel, Thiago Santos e Davi Schintz. Vai ser um jogo muito difícil também. Por mais que a gente vá ter o apoio da nossa torcida, eu acredito que é um jogo sábado, 4 da tarde, é um jogo de grande apelo de público. Eu acho que vai ter uma boa quantidade de torcida no Maracanã, espero, né, isso. Então é o jogo para se fazer um resultado, para voltar a ganhar mesmo no Brasileirão, a realmente fazer uma boa sequência de resultados. Porque daqui a pouco, quando eu falar de tabela, a gente vai ver que o Fluminense está numa situação mediana ali.
mas já que a gente quer focar nas Copas, na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, a gente tem que ganhar os jogos dentro de casa para quando a gente for pegar uma sequência, sei lá, de quartas de final de Copa do Brasil e pegar um jogo fora, a gente poder poupar, a gente poder ter uma tranquilidade a mais, não ter aquela necessidade toda de botar todos os jogadores, ter que botar, sei lá, o Thiago Silva 3 jogos seguidos, ter que colocar o Germancano ou o Everaldo 3 jogos seguidos, podendo estourar ali o jogador. Então não é bom a gente fazer logo garantindo os pontos dentro de casa, por mais que seja uma partida também muito difícil contra o Fortaleza, e depois tem um jogo de volta contra a América de Cali, que é totalmente dependente do que acontecer lá na Colômbia. Não importa se ganhar lá, se empatar, se perder, o Fluminense tem que ganhar no Maracanã com o apoio da torcida, que eu acredito aí sim. Por mais ainda dependendo dessa sequência, pode ser um Maracanã com 60 mil pessoas. Se ganha do América de Cali lá, se ganha, sei lá, um 3-0 do Fortaleza, um 2-0, jogando bem, com o Maracanã ali com 40 mil contra o Fortaleza no sábado, tu acha que na terça-feira não vai ter 60 mil não? A torcida do Fluminense gosta de Copas. Não tem que o Renato é copeiro, que o time do Fluminense sai melhor em Copas? A torcida também gosta de uma noite de Copa. Então seria um jogo, essa sequência é muito vital para a temporada inteira, porque tem Copa do Brasil decisivo, tem Sul-Americana decisivo e tem jogos decisivos no Maracanã pelo Brasileirão. Então são 3 vertentes que o Maracanã são muito importantes. Então uma boa sequência de resultados é vital para ter torcida aberta, para ter Maracanã lotado para o resto da temporada. Nos tabela de Brasileirão, já botei a tabela aí na tela, vocês estão vendo. O Flamengo está em primeiro com 40, Cruzeiro em segundo com 37, Palmeiras que ainda tem 3 jogos a menos, né? 2 do Brasileirão bem atrasados e o jogo ainda da rodada que ainda não jogou, brigando ali pelo título. A briga do título é com esses 3 times, talvez o Bahia e o Botafogo apareçam ali mais pra frente no campeonato, mas não é o nosso papo. O Fluminense está em 9º lugar, tá brigando ali por uma vaga no G6, tá 4 pontos do Mirassol, do Botafogo ali também, tem jogos a menos por causa da Copa do Mundo dos Clubes, mas se você olhar o Botafogo, o Mirassol, o Bahia, o Palmeiras, o Inter, o Atlético Mineiro, o Ceará, o Corinthians, o Grêmio, o Santos, a maioria dos times ali que estão na cola do Fluminense, tanto para cima quanto para baixo, tem jogos a menos. Então não dá para ficar contando com o jogo contra o Ceará e contra o Mirassol como pontos garantidos. É lógico, a gente tem que contar com eles. São jogos para se ganhar. Mas não é ficar contando que ninguém mais também está contando com os pontos dos jogos atrasados, porque tem muito time aí falando, pô, tem aquele jogo atrasado ali com o Fluminense, pô, tem aquele jogo atrasado ali, pô, dá para ganhar pontos nessa partida aqui atrasada. Então não é para ficar contando totalmente com pontos. É o que eu falei, vamos fazer o dever de casa, ganhar os jogos em casa, que já faz o importante ali, a quantidade de pontos importantes. Então é aquilo, é garantir os 45 pontos para poder focar totalmente nas Copas. Então é isso, galera, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por ter ficado até aqui ao final do vídeo. Peço mais uma vez para você deixar o like aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo. É aquilo, jogo difícil lá na Bahia, o Fluminense acabou pecando na zaga, mas também não dá para deixar de poupar jogadores, é uma sequência pesada, é uma sequência difícil. Que João de Deus nos abençoe nessa sequência. Espero vocês no Maracanã no jogo contra o Fortaleza e no jogo de volta contra a América de Cali, nessa sequência dura do Fluminense na temporada. E como o Germancano fez 2 gols nessa partida, faz o duplo aéreo aí com gosto. Faz, velho, aí!